A gente está dando início agora ao conteúdo de fato da disciplina, né? A gente teve uma primeira aula para poder introduzir os conceitos principais que serão abordados, verificar a metodologia de ensino e, enfim, se conhecer, né? Então, hoje a gente começa de fato o conteúdo que será abordado nessa disciplina e o tema de aula de hoje é a introdução a C++. Bom, como assim? É uma disciplina onde você vai aprender C++? Sim e não, né? Então, eu trouxe aqui para o início da aula alguns tópicos tirados do plano de ensino da disciplina, que acho que ainda não está oficializado lá no AVA, mas já vai estar daqui uns dias. Se não, também isso está disponível no PPC do curso de vocês, né? Mas eu tirei aqui a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos para a gente dar uma caminhada aqui sobre o que se pretende com Programação 2 para vocês. Então, a justificativa dessa disciplina é que ela visa familiarizar vocês com conceitos e práticas de programação orientada a objetos usando a linguagem de programação C++. Ou seja, o foco principal da disciplina, como o próprio objetivo geral deixa claro ali, é capacitar o aluno a desenvolver software utilizando o paradigma de orientação a objetos. Ou seja, o coração dessa disciplina é a orientação a objetos, certo? Agora, de que maneira a gente vai ensinar vocês a utilizar do paradigma de orientação a objetos? A partir da linguagem de programação C++. Isso quer dizer que você poderia aprender orientação a objetos a partir de diferentes linguagens, né? Acho que eu comentei com vocês que, na minha época, eu aprendi tanto com C++ quanto com Java, meio que em paralelo, né? Você poderia aprender isso a partir de Python, enfim, ou a partir de outras linguagens que vocês têm à disposição. Mas aqui a gente vai aprender a linguagem, o paradigma, o novo paradigma, a partir da linguagem C++. Então, como está descrito ali nos objetivos específicos, né? A gente vai estudar os princípios da programação orientada a objetos, ao mesmo tempo que a gente também vai estudar a linguagem de programação C++ no padrão 11, aliado também ao uso de algumas ferramentas para desenvolvimento de software. Então, está tudo interligado, né? Então, você vai aprender tanto programar orientado a objetos, quanto programar orientado a objetos utilizando C++, quanto aprender a programar em C++, que não é necessariamente uma linguagem exclusiva para orientação a objetos, quanto também utilizar ferramentas que vão te permitir programar em C++ orientado a objetos. Então, aqui você já tem um vislumbre aí do que a gente pretende a partir dessa disciplina com vocês. Então, é importante, nesse momento, a gente fazer uma comparação entre o que é orientação a objetos, o que é programação orientada a objetos, do que é C++, já que são os dois principais objetos dessa disciplina, o que os une e o que os separa nesse ponto, né? Então, como a gente já citou esse termo anteriormente, programação orientada a objetos é um paradigma de programação. Bom, o que é um paradigma de programação? É uma forma de programar diferente, por exemplo, da forma com que você aprendeu a programar até agora. Nesse caso, é uma programação baseada nos conceitos de objetos e classes. Ok, o que são objetos e o que são classes é um tema para as próximas aulas, né? Se é que você já não foi introduzido de alguma forma, direta ou indiretamente, em alguma disciplina anterior. Mas aqui eu estou falando de um estilo de programação diferente do que, por exemplo, o estilo de programação que vocês aprenderam lá em Programação 1, que é o paradigma procedural. Então, a linguagem C++, como eu já sugeri, é uma linguagem de programação de propósito geral, ou seja, ela não é uma linguagem necessariamente de programação orientada a objetos. Ela foi criada para propósito geral, né? Mas que ela suporta diferentes paradigmas de programação, entre eles o procedural, que é o paradigma de programação, por exemplo, que você aprende lá em Programação 1, que também é utilizado lá em estrutura de dados, ou seja, quando você aprende a programar com funções, utilizando funções, invocando essas funções ao longo de um programa top-down, né, que cada linha do começo ao fim vai determinar o fluxo do seu programa, e quando eu tenho uma função eu tenho um salto para um outro ponto, mas depois ele volta para aquele ponto onde ele foi chamado e segue
a execução do seu programa. Quando você também aprendeu a utilizar estruturas, né, struct, aquele tipo struct, onde você dentro dele define lá alguns tipos, e aí a partir disso você define uma estrutura de dados do tipo lista, do tipo pilha, do tipo fila, por exemplo. Então, aí você estava programando no paradigma procedural. Então, C++ também engloba essa estratégia, esse paradigma de programação. Assim como ela também suporta uma programação abstrata, ou seja, uma estratégia de programação onde você está muito mais focado em definições gerais do que você está programando do que na implementação em si, né? Ou seja, por exemplo, quando você cria uma abstração, ou você, por exemplo, pensa em algum objeto, você sempre realça os detalhes mais gerais desse objeto. Você não está pensando necessariamente em como ele funciona, mas o que ele é, de fato. Então, uma programação abstrata está muito mais preocupada nas definições gerais, mais genéricas do seu objeto, e não necessariamente em como aquilo é implementado, em como aquilo vai ser implementado. Então, isso está bem associado ao paradigma também de programação genérica, onde, por exemplo, você não está preocupado, inclusive, com quais tipos de dados estão sendo passados, você programa de maneira que essas escolhas de tipos de dados, por exemplo, elas são definidas mais adiante, né? Então, você consegue criar códigos muito mais extensíveis, muito mais fáceis de ser adaptados para diferentes situações, ou diferentes usos, ou diferentes tipos de usuários. E, por fim, claro, C++ também oferece o paradigma de orientação a objetos, né? Permite você programar orientado a objetos, baseados em conceitos de objetos, de classes, polimorfismo, herança, enfim, outros conceitos associados a esse paradigma. Na verdade, a linguagem em si foi criada no sentido de incluir na linguagem C a capacidade também de orientação a objetos. Então, daí ela nasceu a partir dessa união do que C oferecia com que o paradigma de orientação a objetos prometia oferecer. Então, a união deu-se à criação de C++. Que a gente vai comentar um pouco sobre a história disso. Mas aqui você tem, eu espero que você tenha aqui já bem definido, que, bom, primeiro, a gente vai aprender tanto o paradigma de orientação a objeto, quanto como isso é implementado a partir da linguagem C++, bem como algumas coisas específicas de C++, que talvez não sejam necessariamente aplicadas à orientação a objetos, mas que o aprendizado disso em si vai ser um grande ganho para você, porque a gente está falando de uma linguagem bastante consolidada, tanto no mercado quanto na academia, e que ela está aí presente em inúmeras aplicações ao longo do universo da computação. Então, por onde a gente vai começar? A gente vai começar por POO ou por C++? Bom, como o nome da aula sugere, essa aula é uma introdução a C++. Então, a gente vai começar por C++, até porque quando você for introduzido ao conceito de orientação a objetos e for já colocar na prática esses conceitos, você já vai precisar de ter uma familiaridade com a linguagem C++. Então, a gente vai começar com a linguagem, né, visitá-la, conhecer seus principais comandos, sua sintaxe, sua estrutura, para depois a gente entrar de fato no paradigma em si, que é o coração dessa disciplina, né? Então, já que a gente vai começar pelo C++, cabe-nos aqui apresentar um breve histórico dessa linguagem, né? De que maneira ela se encaixa aí na história, inclusive, da computação em geral. Então, a gente percebe que ela é uma linguagem relativamente nova, né, em função de todo o progresso que a computação tem desde o começo do século XX ali, mas é uma linguagem criada por um cientista chamado Bjarne Stroustrup, que é inclusive o autor do texto que eu vou utilizar nessa disciplina, e é da onde eu inclusive tirei esse breve histórico e tirei a maior parte do conteúdo dessa aula de hoje. O livro chama A Linguagem de Programação C++, está na 4ª edição. Então, esse cientista dinamarquês trabalhava nos laboratórios da AT&T Bell em Nova Jersey com um projeto que envolvia... ele traduz para o que é hoje conhecido como cluster, né? Um cluster computacional. Então, ele tinha ali diferentes processadores trabalhando em rede, né?
e ele queria um sistema por cima disso que pudesse otimizar, né, a distribuição de processos entre esses diferentes processadores distribuídos em rede. Então, ele tinha ali à sua disposição e já era bastante familiarizado com a linguagem C, que não foi ele que criou, era uma linguagem anterior a esse tempo, e ele precisava dos conceitos de orientação a objetos, né? Ele precisava de uma capacidade de abstração maior da linguagem, o que C não oferecia. Mas ele já conhecia essa capacidade de definição de objetos e classes que simula 67, que era uma outra linguagem que ele também conhecia. Então, o que ele fez foi definir uma nova linguagem utilizando da capacidade de orientação a objetos que simula 67 oferecia para ele, com aquilo que ele define como a forma de programar elegante e simples que C também já oferecia para ele. Então, ele não tinha essa elegância e simplicidade em Simula 67, mas ele tinha essa capacidade de orientação a objetos. Então, ele uniu as duas coisas, o que ele chamou na época de C with classes, né? C com classes, né? A linguagem C com a capacidade de definição de classes. Mais adiante foi que um colega dele chamou de C++, como sendo uma evolução de C, né? C++, ou seja, uma linguagem que evoluiu de C. E é uma brincadeira também com o símbolo mais, né? Que é um incremento, né? Que você usa como incremento lá na linguagem C. Então, a partir daí, desse ponto onde ele foi utilizado para um propósito específico lá para o trabalho dele, essa linguagem foi expandindo, foi ganhando novos colaboradores. Essa linguagem foi sendo utilizada também no mercado, começou a ser utilizada no mercado, fora do ambiente acadêmico, né, também. E hoje ela é uma linguagem estável, ela ganha versões aí a cada 2 anos, se eu não me engano, é uma linguagem inclusive padronizada pelo ISO, né, que é aquela organização de padronização internacional. A gente vai abordar, principalmente porque o livro aborda a versão 11, né, C++ 11, porque é de 2011 dessa linguagem, mas ela já ganhou versões aí, se não me engano, 13, 15, 17, 19, né, ela é atualizada com frequência. Ela é atualizada com frequência porque ela também é mantida com frequência, né? Então há uma vasta comunidade de programadores em C++, porque de fato é uma linguagem que é encontrada em diferentes aplicações por aí. Eu citei algumas aqui, vou pular, depois eu volto para aquele lá. Então, é uma linguagem versátil para lidar com programas de qualquer dimensão. Seja para lidar com microcontroladores, por exemplo, seja para resolver pequenos problemas computacionais, seja para programas que vão se expandindo, né, ou para grandes sistemas físicos que precisam de gerenciamento. Então, é uma linguagem que você vai encontrar, por exemplo, para programação de infraestruturas de software, né, para programação de infraestruturas, ou seja, um software que precisa gerenciar uma infraestrutura física, né, um software, por exemplo, para gerenciar, sei lá, os equipamentos de uma hidrelétrica ou os equipamentos de um foguete. Eu estou citando exemplos reais, né? Ela é encontrada tanto em gerenciamento de foguetes, de hidrelétricas, ela é encontrada também em sistemas operacionais, né? Você encontra no núcleo de Windows, de Linux, de macOS, a programação em C++. Sistemas e-commerce, por exemplo, o sistema da Amazon utiliza de C++. Alguns engines de jogos também você encontra C++, navegadores como Firefox também, e etc. Né? Esse etc. aqui contém um link para justamente o site do Bjarne Stroustrup, onde ele cita aí as diversas aplicações hoje de C++, né? Você vê, por exemplo, aqui informações em tempo real de sistema financeiro, né? Por exemplo, oscilações do mercado de ações, por exemplo, né? Na Bloomberg. Você tem, por exemplo, sistemas de controle de voo também, né? Eu acabei de ler aqui há pouco. Vários roteadores também utilizam C++, né? A Cisco, por exemplo, aqui está mencionada. Deixa eu ver aqui mais o Mirk, né? O antigo Mirk para chat, usava C++. Bancos de dados, gerenciadores de banco de dados usam C++, enfim, uma infinidade de aplicações por todas as áreas da computação utilizam C++. Então, você está falando de uma linguagem que permeia o seu campo de atuação.
Então, você precisa conhecer essa linguagem, né? Porque você vai, em algum momento, topar com ela na sua carreira, se você seguir essa carreira mesmo, né? Então, está aqui uma série de exemplos de aplicação dessa linguagem, e o que reforça a importância de você aprender ela. Por isso que eu disse, ainda que a gente vai estar aprendendo a linguagem em si, não necessariamente o objeto da disciplina, que é programação orientada a objetos, você não vai estar perdendo em nada, porque você vai estar conhecendo uma linguagem de fato bastante consolidada e bastante utilizada nos diferentes meios, né, nas diferentes áreas da computação. Então, quais foram as principais evoluções que C++ ofereceu em comparação com C? Primeiro, é importante dizer que C++ é um superconjunto de C, né? Um superconjunto quer dizer que C está incluso em C++. Ou seja, tudo aquilo que você já faz em C, já conhece as capacidades de C, você consegue utilizar em C++. O contrário não é verdadeiro. Na prática, seria dizer, por exemplo, que se você pegasse um programa e programasse ele todo em C, né, usando tudo que você conhece de C até hoje, e salvasse ele no formato de arquivo C++, ele iria funcionar. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se você programasse em C++ usando conceitos exclusivos de C++ e tentasse salvar ele como .c, você não conseguiria executar ele, certo? Então, isso quer dizer que tudo que você conhece sobre C hoje não será desperdiçado, né? Na verdade, ele será evoluído. Inclusive, aquilo que você talvez considerava um tanto complicado em C, ele foi, de certa forma, facilitado em C++. Então, quais foram as principais adições, as adições mais importantes em relação a C? Principalmente o conceito de orientação a objeto. Então, esses, por exemplo, o conceito de classes, de herança, de polimorfismo, que são conceitos diretamente associados a PO, né, ao paradigma de orientação a objetos, você hoje consegue fazer isso na linguagem C++. Também o conceito de sobrecarga de função e de operadores, né, que a gente vai também ver, não é necessariamente, mais uma vez, não é um conceito de PO, mas que é um conceito importante de você aprender, que a linguagem C++ oferece, né, que a gente vai ver isso aqui nesse primeiro módulo da disciplina, também foi ofertado a partir da evolução de C para C++. E essas novas capacidades adicionadas, elas permitiram a criação de programas melhores. Bom, como assim? O que é um programa melhor? Um programa melhor é um programa, por exemplo, mais claro, né? O que é um programa mais claro? É um programa que você consegue compreender ele a partir do próprio código, né? Que você não precisa, às vezes, consultar uma documentação a mais do que o próprio código para compreendê-lo. É claro que hoje, com os paradigmas de engenharia de software, você aprende a documentar bem o seu software também, para que você não dependa apenas do código. Não é isso? Não estou dizendo que você não vai depender de outra documentação. Estou dizendo que a própria forma de codificar em C++ favorece uma clareza maior na compreensão do que o código faz. Enquanto que em C, talvez você já devam ter essa experiência, né? Nem sempre a forma de codificar em C expressa claramente o que se está sendo feito. Talvez um exemplo do que eu estou falando é a própria uso do for, né? Não sei se eu estou falando alguma coisa fora do contexto de vocês, mas vou mostrar um exemplo, né? O for em C fazia assim, né? For e começando em 0 e menor que 10 e mais, né? Então, convenhamos, alguém que não teve contato nenhum com a disciplina, enfim, com alguns conceitos, não necessariamente olha para isso daqui e já infere o que isso aqui quer dizer, né? Então, claro, você pode fazer um for igualzinho a esse daqui em C++, se você quiser fazer desse mesmo jeito aqui, você não muda nada. Mas eu estou usando o for só como um exemplo de algumas coisas que talvez não são tão claras assim em C. O printf, por exemplo, né, o uso do printf também é uma coisa que, pelo menos na minha experiência lecionando em programação 1, em algoritmos, é uma coisa que os alunos demoram a entender como é que aquilo lá funciona. E que em C++ a forma como você printa na tela é um pouco mais clara. Então é desse tipo de clareza que eu estou falando. Com relação à extensibilidade, ou seja, a capacidade de você estender seu código, né, expandir as capacidades do seu código, aumentar o que ele faz também, você
O próprio paradigma de orientação a objetos já faz isso, então como C++ programa orientado a objetos, ele também permite uma extensibilidade maior do seu código e uma facilidade de manutenção, ou seja, se você, enfim, aliado às ferramentas da orientação a objetos com boas práticas de programação, você consegue criar um código que pode ser mantido por muito mais tempo e apresenta uma tendência menor de se tornar mais Frankenstein, digamos assim, à medida que ele vai crescendo, né? Então, a tendência é essa, códigos que vão crescendo demais, eles vão sendo mais difíceis de serem mantidos, porque vai ficando uma coxa de retalhos, né? Um tanto confusa muitas vezes. Então, tanto o paradigma de orientação a objetos, quanto a linguagem em C que oferece, a linguagem C++ que oferece esse paradigma, permitem uma capacidade de manutenção maior e melhor do seu código. Vamos lá, né? Já vamos direto aqui para qual ferramenta seria interessante a gente utilizar para compilar códigos em C++. Então, primeiro, use a que você achar melhor, né? Então, eu não sei aí o que vocês têm se acostumado a utilizar nas disciplinas que utilizaram de programação até aqui, né? Eu me lembro, na minha época a gente usava o Dev C++, que eu coloquei na lista aqui, mas recentemente tem se utilizado mais o CodeBlocks, né, nos cursos que eu lecionei nos últimos anos. Ok, eu coloquei aqui o link para o CodeBlocks, inclusive para você clicar e baixar, mas como eu falei, se você já está acostumado com o VS Code, continue nele. O importante aqui que eu coloquei é a questão do compilador, né? Você está dizendo aí que o VS Code é muito mais um editor do que e você adiciona extensões. Então, desde que o compilador do C++ esteja instalado, você pode usar o editor que você quiser. Aqui, eu inicialmente estou usando o CodeBlocks, até para a gente não... o Leonardo está falando aí, o CodeBlocks... Exatamente, o CodeBlocks é simples e fácil de utilizar. A ideia de usar o CodeBlocks mesmo inicialmente é justamente para a gente, por enquanto, não se perder em detalhes, como, por exemplo... compilação na linha do terminal, por exemplo, né? Ou alguns problemas aí com relação a compiladores. Então, quando você instala o CodeBlocks, quando você vai lá para a página do CodeBlocks para instalar, apenas se certifique de se você for usar o CodeBlocks, né, se você quiser usar o CodeBlocks, apenas se certifique de que você vai instalar aquela versão que já inclui o compilador junto, que às vezes isso dá trabalho, né? Então, por exemplo, essa versão aqui, essa primeira versão da lista não tem o compilador, enquanto que essa daqui ela já vem com esse MinGW, né, que é o compilador para o Windows aqui. Ok? Então, só isso. Só se certifique de que você está com todo o ambiente de retaguarda aí para programação em C++ instalado. Então, de cara aqui eu já vou usar o CodeBlocks, mas isso pode variar. Tanto é que eu instalei outro aqui, que é esse CLion, por exemplo. Mas é só para a gente, por enquanto, não perder tempo com isso, com essas diferenças de IDEs, de compiladores, né? Então, eu imagino, eu suponho que vocês já devam ter os de vocês instalados aí nos seus respectivos computadores. E aí a gente, e mesmo que não tenha, a gente vai ter um tempo aqui de parte prática, que se você tiver problema com isso, a gente vai tentando resolver aqui cada um de cada vez. Ok, dito isso, deixa eu colocar o meu CodeBlocks aberto aqui. A gente sempre, quando é introduzida uma linguagem nova, a gente tem que começar pelo Hello World, né? Uma tradição aí. Então, esse é o Hello World de C++, ok? Bom, de cara você já consegue reconhecer aqui padrões do que você já conhecia lá na linguagem C, né? Uma primeira linha aqui de inclusão de bibliotecas, uma função principal com um tipo de retorno, com a possibilidade de passagem de parâmetros para ela, a utilização de colchetes para início e fim de um bloco, e aqui o código em si do seu programa. De cara, o que a gente já pode observar aqui nesse Hello World de C++? A primeira coisa é a biblioteca padrão, né? Lá em C, a biblioteca padrão de entrada e saída era aquela stdio, né? Standard IO, a entrada e saída padrão .h, né? Aqui, a sua biblioteca padrão de entrada e saída de C++ é a IOStream, certo? É aquela biblioteca que você tem que incluir e ponto final, certo?
Então, hashtag include, menor, IOStream, maior, é a sua biblioteca padrão de entrada e saída, ok? Então, o que é esse menor aí? Né? Que coisa é essa? Esse é o seu operador que está indicando o sentido do fluxo do string. Ou seja, ele está dizendo para você que esse texto aqui, Hello World, está indo para a saída, né? Para o cout, a saída do meu fluxo de dados. Né? Então, quando você está lidando com o programa, você tem ali entrada e saída. A entrada pelo teclado e a saída pelo monitor. Né? Então, eu estou dizendo aqui que o meu texto aqui, Hello World /n, né, quebra-linha, eu quero que ele seja direcionado para a minha saída padrão, né? STD de padrão, saída padrão. O que mais que eu tenho aqui? Justamente o comando que acessa essa minha saída padrão. Então, quando você aprende lá em informática básica, se você fazia esses cursos antigamente, a gente aprendia que um computador ele é um dispositivo composto de dispositivos de entrada, né, uma unidade central de processamento e dispositivos de saída. Então, quando você programa, você está lidando justamente com esse sistema, onde você está enviando comandos para o seu processador executar, e esses comandos eles podem ser auxiliados por um dispositivo de entrada, que no caso é o seu teclado, e seu dispositivo de saída, que é por onde você vê o resultado das informações, né, dos dados que você está passando, dos cálculos que foram feitos. Então, std cout é justamente o comando que acessa essa saída, e esse operador aqui menor é de onde é o operador que indica o fluxo para onde você está enviando. Né? Então, você está enviando Hello World para a saída padrão do meu programa. Bom, vamos ver isso aqui na prática, né? E aí a gente aproveita e já vê algumas coisas importantes aqui na hora de você programar em C++. Estou aqui no meu CodeBlocks. No CodeBlocks, para você abrir um arquivo novo, é Ctrl+Shift+N. E aí já é bom que você salve esse arquivo com o tipo específico com que você está programando, né? Então, Ctrl S para salvar. Já tem um Hello World aqui, mas eu vou sobrepor ele, né? Então, vou salvar ele como Hello World.cpp. Então, o primeiro ponto é isso. Você precisa salvar com uma extensão específica de C++, que é o CPP, né? CPP de C++, né? Que é o termo em inglês para C++. Então, quer programar em C++, salve o seu arquivo como CPP. Então, colocando aqui o CPP, você não precisa se preocupar aqui em mexer em nada aqui debaixo do tipo, né? Hello World.cpp, ele já vai entender que você está salvando isso como um tipo C++. Né? Deixa eu dar um zoom maior aqui na tela. Então, vamos lá. Primeiro a biblioteca padrão de entrada e saída, IOStream. Seu bloco principal de programação, que é o seu programa principal. E o comando de saída, menor, e aqui dentro a string que você quer imprimir, né? Veja que aqui, com relação à string, é aquilo lá. Se você quer imprimir um string, você coloca ela entre aspas, né? Quebra a linha, também do jeito que você já conhecia. E aí tem as famigeradas ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula ainda é necessário aqui em C++. Né? Ele não foi esquecido aqui. Então, aquilo que às vezes é motivo de erro, né? Que você está lá resolvendo um problema dificílimo e o problema não sai, às vezes é só um ponto e vírgula que você esqueceu. Sim, você vai continuar tendo esse problema se você já tinha aqui também, se você tinha nas programações passadas. Salvou. Aqui no CodeBlocks você aperta F9. Opa, deixa eu trazer a telinha da execução para cá. Pronto, está aqui o terminalzinho onde executou o programa, né? Hello World, sucesso, o programa retornou 0. Veja que, mesmo eu omitindo aqui o return 0, né, tá implícito aqui que ele retornou 0 para o sistema operacional, né? Que o 0 indica sucesso do programa, né? O programa foi executado com sucesso. Então, outra coisa que você percebeu aqui é que, mesmo tendo omitido o return 0 que você também tinha lá em C, ele retorna 0 por padrão aqui na função main, ok? Então, se você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, me ouvir e fazer, você
provavelmente também fez aí o seu primeiro Hello World de C++. Mas não se preocupe que, mesmo você não tendo feito aqui, a gente vai ter exercícios aqui no dia de hoje para você exercitar a linguagem. Por enquanto é só o uso de Hello World para apresentar alguns conceitos básicos aqui de C++. Ok. De cara a gente já pula aqui para uma coisa um pouco mais cheia de informação, né? Porque realmente eu estou supondo que se você fez programação 1 e fizeram estrutura de dados, vocês já estão familiarizados com o conceito de funções, né? Do uso de funções. Claro, C++ também permite a utilização de funções com passagem de parâmetros e o retorno do resultado dessas funções para o programa principal. E aqui você também vê que o seu print, né, a forma de printar na tela, ainda que não seja assim tão intuitiva quanto é, por exemplo, num Python ou num Java até mesmo, ela é bem mais simples do que era lá em C. Né? Na linguagem C você tinha lá um printf, onde você tinha que colocar dentro de aspas tudo que era literal, né, escrito de maneira literal, tudo que era variável usando porcento alguma coisa, se vocês se lembram bem, né? E aí depois, fora das aspas, separado por vírgula, a indicação de cada uma daquelas variáveis, né? Tudo aquilo que você diz, porcento isso, porcento isso, porcento isso, você tinha que dizer depois o que era fora das aspas, mas ainda dentro do printf. Aqui em C++, você pode fazer essa combinação de literais com variáveis, né, como está sendo feito aqui, claro, separando sempre pelo operador aqui de indicação do sentido do fluxo. Então aqui, o que ele está imprimindo? Né? O desejo dele imprimir na tela é o quadrado de x é quadrado de x. Bom, o que é square x? Aqui, desculpa ter um erro aqui, porque eu traduzi aqui quadrado e depois não traduzi aqui, mas aqui é quadrado também, tá ok? Então, o que é square x, o que é quadrado de x? É a função quadrado de x, que pega como parâmetro uma variável x do tipo double e retorna o quadrado dela, né? X vezes x. Então, essa linha vai vir para cá, que vai executar, que vai retornar isso daqui e vai mostrar na tela essa informação. O quadrado de x, né? Quem é x? É o valor que está sendo passado por parâmetro. Qual o valor? Esse x aqui. Então, esse x aqui foi passado por parâmetro. Aonde que ele foi passado? Aqui no programa principal. Então veja que no programa principal só tem uma linha, né? O programa principal só tem essa linha. Ele chama a função imprime quadrado. Então, imprima o quadrado de 3. Aqui você ganha em semântica utilizando função, né? Com nomes adequados. Imprime o quadrado de 3. Então, 3 é o valor que eu estou passando como parâmetro, que é chamado nessa função, que é utilizado aqui dentro também, tanto para ser impresso exatamente como foi passado, quanto para chamar uma outra função que retorna o quadrado dele e imprime na tela a informação. O quadrado de x é o quadrado de x aqui. Então, é o mesmo código. O quadrado de 3 é 9, né? Que foi justamente o 3 que foi passado por parâmetro aqui. Aí, bom, tem alguma coisa aqui de diferente daquilo que a gente viu no slide passado? Tem, né? Você lembra lá que no slide passado, o cout, né, o comando de impressão na tela, estava acompanhado de um std : :: Aí talvez você tenha olhado para aquilo e falado, nossa, que complicado, por que tudo isso? Mas, na verdade, quando você utiliza aqui desse comando using namespace std, você não precisa mais usar o std : :: A gente vai aprender um pouco mais sobre o que é espaço de nomes, né? Mas basicamente o que a gente pode dizer aqui é uma forma de você utilizar, por exemplo, um mesmo nome de função no diferente contexto. Então, por exemplo, digamos que eu queira criar a função cout, mas para um outro contexto. Eu posso criar um outro espaço de nomes do tipo, sei lá, o fmt, e dentro desse espaço de nomes UFMT eu criar a função cout. Aí se eu quero dizer para o meu programa que eu estou usando a função cout do jeito que ela é implementada nesse contexto UFMT, aí eu tenho que dizer UFMT : :: cout. Mas aqui, como eu só estou usando um espaço de nomes só, que é o std, se eu declaro ele aqui, olha, estou usando o espaço de nomes std, eu não preciso definir o espaço de nome, não preciso explicitar o espaço de nomes aqui, eu posso colocar cout.
Ok, pode ser complicado agora, mas só o que é importante você saber e principalmente porque é essa biblioteca padrão que você vai utilizar, e nessa biblioteca padrão estão os comandos que utilizam o std antes. Então, o que é importante você saber agora é que, se você utilizar dessa linha aqui, using namespace std, você pode declarar a função cout sem o std , o que fica mais simplificado, ok? Então, está aqui um segundo programinha escrito em C++, que introduziu para vocês a utilização do using namespace std, e mostrou para vocês, por exemplo, também como é que ele imprime concatenando strings com variáveis, né? Um terceiro exemplo agora, onde a gente apresenta como que ele utiliza comando de entrada, né? Então, até agora a gente tinha visto comandos de saída, que é o cout, que seria o equivalente ao printf lá do C, da linguagem C. Então, aqui somos introduzidos ao comando de entrada da linguagem C++, que é se o comando de saída é o cout, o comando de entrada é o cin. Então, using namespace std diz que você pode agora usar cout cin sem um std , como eu já havia afirmado. E veja que a sintaxe fica bem mais clara, bem mais limpa a partir de agora. Então, o cout input A, né, a mensagem na tela dizendo para você entrar com valor para A. E o cin, veja que agora o sentido do fluxo foi alterado, né? Ou seja, eu estou dizendo, olha, pega o string de dados do seu dispositivo de entrada e joga lá para a variável A. Convenhamos, bem mais simples do que utilizar o scanf, né? Não sei se vocês estão lembrados aí como é que utiliza o scanf, mas o scanf, você tinha lá, parecido com o próprio C++, o printf, né? Entre aspas, as variáveis, os tipos das variáveis, e fora da aspas, e comercial e o nome da variável. Então, aqui você tem consideravelmente uma simplificação maior do comando de entrada. Então, o que esse programa aqui está fazendo? Está pedindo para o usuário entrar com o valor de A, né, e está entrando com o valor de A aqui na variável. Está pedindo para o usuário entrar com o valor de B e entrando com o valor de B aqui na variável. E está imprimindo na tela o valor digitado para A mais o valor digitado para B igual à somatória dos dois valores. Então, basicamente, só está somando dois valores. Vamos observar esse exemplo aqui. Entre com A, sei lá, 10. B, 15. Então, lindamente apresentado 10 mais 15 igual a 25. Simples assim, certo? Então, já vão se acostumando aí com essa sintaxe de cout cin, ok? Então, para a gente inaugurar aí esses comandos básicos que a gente acabou de aprender, vamos fazer um exercício simples aqui de média aritmética, certo? Conjuntamente, eu não sei como isso vai funcionar, né? Eu nunca fiz uma aula de programação à distância, né? A ideia, geralmente, quando eu faço isso aqui em sala de aula, é que vocês vão me falando e eu vou fazendo lá à medida que vocês vão me falando, certo? Então, eu coloquei isso pensando numa aula presencial, mas não sei se isso vai funcionar bem aqui numa aula à distância. Mas a ideia aqui seria o seguinte: alguém aí se candidata aí me guiando para que a gente crie um primeiro programa em C++ para fazer a média aritmética de dois valores do tipo double, por exemplo? Alguém se candidata aí me ajudando aqui? Vai lá, Felipe. Felipe, você foi eleito. E vou aumentar um pouco a tela e você vai me guiando aí. Imagina, você é o professor agora. Eu sou o aluno aqui que vou programar em C++ pela primeira vez. O que eu tenho que fazer agora? Dá um include da string. Include. Aí a primeira dúvida que eu tenho, Felipe, por que eu estou digitando e não está verdinho, igual estava lá no meu programa agorinha? Porque você ainda não fechou a sentença. Eu ainda não fechei a sentença. Mas eu fechei e continuou, por quê? Ah, eu não sei. Não tá salvo como CPP. Você não salvou ainda como CPP. Ah, legal. Tá vendo? Por isso que é legal você salvar antes, porque você já tem esse benefício do highlight do código, né? Ele já vai identificando a sintaxe que você está utilizando. Vamos chamar esse arquivo de como? O que você me sugere aí? Qual que é o exercício que é para fazer? A gente vai criar um programa para realizar a média aritmética de dois valores
ponto flutuantes. Coloca média.cpp mesmo. Média.cpp. Por que CPP, Felipe? Porque é o código de extensão do C++. Beleza. De repente, magicamente, a minha linha fica verde e eu já estou mais familiarizado agora com esse visual, né? E agora, o que eu faço? Dá um int main e abre o escopo geral da função principal. Parênteses. E db. Agora inicia duas variáveis double para pegar os valores depois. Duas variáveis double. Double. Vou chamar Number one. número 1, tipo assim? Pode ser. N1, N2. Só? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Beleza. E agora? Agora, a gente vai pegar os valores do usuário ou vai definir algum valor para eles aí mesmo? Vamos pegar do usuário, porque a gente aproveita e já utiliza o cout sem, né? Então vai lá em cima, coloca using namespace std. Using namespace std. Ponto e vírgula? Sim. Beleza, agora dá um sim aí. Ou dá um cout primeiro para falar que quer pegar para pedir os valores para o usuário, só para colocar um textozinho mesmo. Cout, o que vem depois de cout? As duas setinhas. Esqueci qual que é o nome desse trem. É menor, né? Menor. Aí, parênteses. Parênteses não, aspas. Aí, coloca aí, digite o valor 1, pode ser. Beleza, agora coloca menor de novo. Poderia colocar o final de linha, né? Aí. Ou o end-ev também, tanto faz. Aí, agora dá o sim para pegar o valor do usuário e atribuir na variável n1. Agora faz a mesma coisa para n2. Se você me permite, eu vou fazer isso aqui. N2. É isso? E agora? Agora faz a operação. E depois imprime ela. Dá pra imprimir somando já, né? Tipo, somando dividido pela quantidade. Média aritmética. Também dá. Vai ser só uma soma simples mesmo? Sim, só a média dos dois. Então, cria uma variável double com o nome de média e atribui a operação a operação não. Que seria N1 mais N2. Poderia fazer com a função também. O menino falou ali, mas aqui é só um exemplo simples primeiro. Tanto faz. Certo. A gente vai fazer a função daqui a pouco, então. Vamos fazer desse jeito e depois a gente muda para funções. E agora? Agora você dá o cout de média aí. Pode colocar... Cout. Como é que você quer que eu coloque? Pode colocar... Coloca o menor. Opa. Aí. Coloca aí, o valor da média é... Aí. Menor. E média. Aí menor. End-ev. End-L. Sim? Agora ponto e vírgula. Certo. Já introduz para os alunos aí o que é esse end-L. Se eu não me engano, é para limpar o buffer de saída. Agora, se tudo der certo, vai compilar. Vamos lá, então. Deixa eu puxar a telinha para cá. Digite o valor 1. Bom, imagina que você tirou nos 2 primeiros módulos uma média 10. Depois você
relaxou um pouco e nos dois últimos módulos tirou uma média 2. O valor da média é 6. Certo? É isso mesmo? Confere aí. Certo. 10 mais 2, 2, dividido por 2, 6, né? Muito bem. E, Felipe, se eu quisesse usar funções, dá para a gente usar a função para fazer isso aqui? Dá. Você pode criar a função e passar a operação para lá. Aí você só chama ela aí dentro da função principal. Uhum. Só não lembro bem como que funciona a função em si. Mas acho que vai ser como void, né? Bom, aí depende, né? Se você quiser que ela retorne o valor, você coloca ela para retornar o valor double, né? Por exemplo. Se não, se você quiser que ela só faça tudo lá dentro, imprima na tela e tchau, aí ela pode ser void, né? Uhum. Então a gente poderia... Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer ela retornar o valor, né? Vamos fazer, ao invés de uma variável aqui, a gente vai criar uma função que retorna um double, ela se chama média, e ela recebe como parâmetro os dois valores que você quer calcular a média entre eles, né? Uhum. Isso o Leonardo Durães aí mencionou. Então ela espera um double N1 e um double N2, né? Bom, aí você tem a possibilidade de você declarar um protótipo aqui e no final fazer a função, ou você pode já criar a função aqui em cima, não é assim que vocês aprenderam? Sim. Aqui a gente vai criar a função aqui mesmo, né? Vai prototipar e já criar aqui em cima do seu código. Então você pode tanto criar uma variável para receber já a média das duas, dividido por 2, e retornar essa variável, quanto você já pode fazer esse retorno numa linha só, né? Se você quiser economizar. Vou fazer isso aqui. E aí, você, no lugar de... Você pode fazer também das duas formas. Criar uma variável aqui para receber a função média que você acabou de criar, passando como parâmetro as duas variáveis que você acabou de ler do teclado, quanto chamar essa função já dentro da sua saída, né? Ao invés de declarar uma variável aqui também. Não é isso? Isso, eu acredito que sim. Então, aqui a gente criou a função. O que a função média faz? Recebe como parâmetro dois valores, soma os dois valores, divide por 2 e retorna esse valor. Bom, aqui é a criação da função. Como é que a função foi invocada, né? Foi chamada. Ela foi chamada dentro do comando de saída, recebendo como parâmetro N1 e N2. Quem é N1 e N2? Não sei se também vocês se lembram disso, né? Mas dependendo do contexto, N1 e N2 são coisas diferentes, né? Aqui na main, N1 e N2 são os valores que você está digitando do teclado. Então você passou para cá. Aí... Sim, para passar nos parâmetros para a função. Exatamente. Então aqui dentro da função média, N1 e N2 os valores são copiados, né? Os valores que você digitou para cá são copiados para cá para dentro, somado, dividido por 2, e ele retorna o valor para quem chamou, né? Quem chamou? Quem chamou foi a função de saída. Então ele já retorna para a saída, né? Não tem nenhuma variável intermediária aqui que está recebendo esse valor. A saída já é retornada para a tela. Reexecutar ela aqui. Então, 10 e 2, o valor da média é 6, funcionou do mesmo jeito, porque o programa era o mesmo, a gente só implementou ele com uma estratégia diferente aqui de programação, né? Utilizando função ao invés de uma linguagem estritamente top-down, né? Continuando aqui então, vamos falar sobre laços de repetição, né? Então, como a gente tinha falado, e já tinha usado isso como exemplo, o for em C++ é a mesma coisa com o que você aprendeu em C. Com a diferença de que, se eu não me engano, algumas versões de C não permitem a declaração de uma variável de controle dentro do for, né? Eu não tenho certeza se as últimas versões de C já permitem isso, mas até um tempo atrás, para você utilizar, por exemplo, um i aqui dentro do for, você tinha que declarar ele antes para poder utilizar ele aqui dentro, né? Mas, independente disso, em C++ você pode declarar a variável de controle já dentro do próprio for e utilizar ela do jeito que você quiser, né?
mas o resto da estrutura é a mesma, né? A inicialização, a condição de parada e o incremento que você está determinando aqui pela sua variável de controle. Aqui o exemplo de utilização desse for é para atribuição de valores de um vetor V1 para um vetor V2, certo? Também para você ver que o uso de colchetes para vetores é a mesma coisa também em C++. Mas você também tem hoje uma evolução do uso do for, que é o uso de uma variável, de um tipo de variável chamado auto, né? que é utilizado para programação genérica, né? Para você programar sem estar preocupando com os tipos que estão sendo utilizados lá dentro. Aqui uma declaração de um vetor, certo? Não sei se vocês já estão familiarizados com essa forma de declarar vetor, né? Você declara já preenchendo os valores aqui dentro da linha de código. E o que esse for aqui está fazendo? Ele está pegando cada um, ele vai percorrer cada um dos valores de V, vai atribuir os valores de V a X. Nesse caso aqui, o fato dessa variável ser do tipo, entre aspas, alto, quer dizer que X vai receber o tipo de V. Então, não importa o tipo de V. Então, isso é um for genérico, né? Ele não está preocupado em criar uma variável específica do mesmo tipo de V. Então, ele vai receber esse tipo. Então, esse for simplificado aqui, bem mais simples, convenhamos, do que esse daqui, vai automaticamente percorrer todos os valores de V, atribuir eles a X, e vai imprimir X na tela, como está sendo feito aqui. Professor. Oi. Na declaração do vetor ali, é normal assim mesmo com esses chaves, Sim, né? sim, é uma forma que você tem de declarar vetores. Você pode declarar um vetor já dizendo o que são os valores que são utilizados. Então, ele está fazendo aqui? Ele está criando, de fato, um vetor de 10 posições. Veja que você nem especificou isso. Você está especificando o número de posições a partir da quantidade de valores. Tá. É que, sei lá, é que parece um objeto, né? Tipo, como é que é o nome? Dicionário, tipo... Sim, sim. Você pode, inclusive, declarar matrizes, assim, né? Você pode colocar, tipo, um colchetes dentro de chaves dentro de chave, né? Tipo... Enfim. Caraca, maneiro. Então, com base nisso, com base no que a gente fez aqui até agora, a gente tem aqui alguns exemplos para a gente ir quebrando o gelo com a linguagem, resolvendo problemas simples, certo? São problemas simples, justamente para você não se preocupar com a forma de resolver o problema, mas se preocupar com como utilizar a linguagem para resolver esses problemas simples, já ir melhorando aí sua compreensão. Então, o primeiro exemplo é escrever um programa para ler dois números do teclado e imprimir o maior entre eles, né? Então, vamos lá, mais uma vez. Abre um arquivo em branco, desde já salvar ele como CPP, né? Eu vou criar uma pasta nova aqui, chamada de exemplos da aula 1. Então, esse é o exemplo 1.cpp. Vou colocar em tela cheia aqui, maior. Começar aqui com a nossa... nossa estrutura básica, né, do programa. Use namespace std, vai se acostumando com isso aqui para se tornar algo automático, né? E até para você limpar de vícios de outras linguagens que você talvez tenha. Então, o programa para ler dois números do teclado e imprimir o maior entre eles. Então, vamos declarar dois números do teclado. Ele não fala o tipo, né? Ler dois números, então vamos colocar como inteiros mesmo. Um inteiro A e um inteiro B. Ler os dois números do teclado. Você pode fazer aquele esquema, né? A gente ensina geralmente algoritmos que você coloque sempre uma impressão antes de uma leitura, para que quando o programa for executado, que fique claro o que está sendo pedido para o usuário, né? Aqui, a gente está supondo que todo mundo está mais familiarizado, né, com os conceitos, enfim, com a estrutura básica de um programa, então eu vou omitir essa questão da leitura antes da escrita, né? Então, vamos ler logo de cara o valor para A, né? C em A, C em B, e ele quer saber ele quer que o programa imprima o maior entre eles, né? Então, se A é maior que B, Alt A, você pode colocar o maior é A, né?
se não, se B é maior que A. Você imprime B, ou se não, você imprime são iguais. Né? Ele não disse isso lá no enunciado, eu só estou incrementando aqui com essa informação. Ok? Tem N na condição, tem um. Ah, valeu, o Leonardo. Vamos ver aqui se está faltando alguma coisa, compilar. Nenhum erro aparente, né? Vamos ver se está funcionando. Vamos lá. Então eu vou digitar 1 e o 2, e ele imprimiu o 2, perfeito. Agora vamos digitar, agora vamos o caso onde o B é maior, né? O A é maior. 2 e 1. Ele imprimiu 2. Agora vamos no caso onde os dois são iguais. 2, 2 são iguais, perfeito. Então, o que a gente viu aqui de novo que a gente não tinha visto até agora? O uso de if else e de else if, inclusive, né? Se fosse só, por exemplo, só o caso onde eu só quero saber se os dois, quem é maior, né? Eu não quero saber se são iguais, eu não quero imprimir o caso onde são iguais. Então eu seria aquele clássico if else, né? O if alguma coisa, faça isso, se não, faça aquilo outra. Ou seja, seria isso daqui, né? Então, se a... Eu perdi os primeiros tempos de aula por um erro de horário. O que seria CIN? CIN hoje é o comando de leitura, certo? É o equivalente, por exemplo, ao scanf do C. Você já viu C? Você já teve contato com a linguagem C? Então, o CIN é o comando de leitura padrão de C++. E a setinha está indicando justamente o fluxo. Ele está dizendo assim, ó, CIN, ou seja, a entrada vai para o A, né? CIN, a entrada, ou seja, o que você digitar do fluxo do teclado vai para o B ou vai para o A. O Cout é o contrário, né? É o que você digitou do lado direito vai para a saída. No caso, a saída padrão é o seu monitor. Então, se A é maior que o B, Cout, né? Saída A. Se não, saída é B. Veja, aqui como são só duas condições, poderia ficar assim, né? Se eu não considerasse o caso onde eles são iguais. Então, 1 e 2, né? Ok, ele imprimiu o 2. E 2 e 1 ele imprimiria o 2. É o caso onde o A é maior. Ok. E aí, por último, né, o que mais de informação nova que a gente pode ter aqui é que quando você tem ifs e elses assim com um comando só, você pode usar esse esquema também, né, simplificado, sem uso de chaves, né? Okay, alguma dúvida aí? Tenho alguém digitando, estou esperando. Professor, não entendi. Como que vai ser o Cout do exercício 4? Eu escrevo o programa criando a função para retornar verdadeiro caso o valor seja par. O Leonardo compartilhou a solução dele aqui da 2. Legal, é bom que já agiliza aqui. Só que ele usou funções, né? Ele colocou uma imagem aí no chat, se vocês quiserem abrir aí. Nessa solução dele, ele criou uma função temp, que recebe como parâmetro um double. Aí ele pega esse double, subtrai por 32 e divide por 1.8, que é a fórmula de conversão de Fahrenheit para Celsius, né? Então vamos aqui para o exemplo 4, né? É o exemplo 3 acrescido do exemplo 4. Então vamos fazer ele primeiro sem usar funções, para depois a gente evoluir ele para esse exemplo 4, onde ele utiliza a função para isso. Então vamos declarar uma variável aqui inteira, x. Vamos ler x. Comentário aqui, para depois compartilhar isso com quem ainda está se adaptando com a linguagem, né? Lendo x do teclado. Então, estou lendo o valor de x, e aí aquela lógica de saber se o número é par, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. O programa que lê é um vetor, né? Um vetor de 10 inteiros e imprima somente os pares. Que tipo é esse double?
Double é um tipo de ponto flutuante com o dobro de precisão de um float, o Gessé. O float, ele suporta 32 bits, ele consegue representar valores com até 32 bits, enquanto que o double consegue representar um valor do tipo ponto flutuante com 64 bits. A gente está fazendo o exercício para ler um vetor de 10 posições e imprimir somente os pares. Vamos lá, então. Vamos usar esse x aqui como um vetor de 10 posições. Vamos percorrer esse vetor aqui utilizando o nosso for lá conhecido, né? Começando de 0 até menor do que 10, incrementando de 1 em 1. Ok? O que eu vou fazer nesse for? Eu vou primeiro ler o vetor, né? Então, Cin, no x, na posição i. Então, aqui eu estou percorrendo o meu vetor de 10 posições, estou preenchendo esse vetor com valores digitados do teclado, né? Inseridos do teclado. Tá, vamos fazer as coisas em separado, né? Eu vi que, pelo jeito, a gente tem aí diferentes pontos onde cada um parou no progresso das disciplinas, né? Então, vamos fazer aqui considerando vários conceitos lá de programação 1 ainda. Então, aqui eu estou lendo o teclado, estou lendo do teclado no vetor x, em cada uma das 10 posições dele, onde essas 10 posições são acessadas pelo meu vetor, pela minha variável i. Depois disso, eu quero percorrer esse vetor e imprimir só os valores que são pares. Então, vou percorrer o vetor novamente aqui, menor que 10 e mais. Agora eu vou utilizar de chaves aqui para abrir e fechar, porque esse meu laço vai ter muito mais conteúdo do que o anterior, que só tinha uma linha. Diga aí, Leonardo. Professor, no caso, se você não designar o tamanho do vetor na declaração ali e somente no for você estipular, no caso, um limite que seria 10 posições, faria algum problema no tamanho do vetor ou não? Inicialmente você tem um problema de conceito aí. Você não está especificando o tamanho de memória que você está utilizando. Então você está incorrendo na possibilidade de dar um estouro de memória, né? De estar tentando invadir espaço de memória que não foi reservado para você. Então você está declarando um vetor de 10 posições, está dizendo, eu quero, são inteiros, né? 4 bytes, né? Então você está reservando 40 bytes de memória para esse vetor. Então é importante você definir de cara a memória. Mesmo naquele outro exemplo onde a gente fez a declaração por chaves, a gente também estava definindo espaço de memória ali, porque a gente estava definindo 10 valores dentro daquele vetor. Era essa a sua dúvida? Sim, não, é porque, por exemplo, em uma situação onde você não saberia a quantidade de valores que seria informado, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei um pouco bugado para entender. Aí você tem aquele caso de alocação dinâmica de memória, né? Sim, que vem do C daí, né? Uhum. Não, beleza. A gente vai passar por isso também. Tá, já, valeu. Aqui eu quero verificar se o valor é par, né? Se o valor que eu estou visitando no vetor é par. Bom, quem que é o valor que eu estou visitando no vetor? É o vetor x na posição i, né? Se você a variável i te ajuda a visitar o valor que está naquele vetor, na posição i que você está percorrendo. Então, mais uma coisa que talvez a gente tenha que recapitular é que todo vetor inicializado, já com um tamanho fixo de posições, começa sempre na posição 0. Então, ele vai da 0 até a posição 9, no nosso caso aqui, que é um vetor de 10 posições. Por isso que eu estou começando o i em 0 aqui. Então, para saber se um número é par, né, esse exercício é clássico, a gente sempre faz ele nas primeiras aulas de algoritmos, você tem que saber se o resto dele é 0, né? Se o resto da divisão desse valor por 2 é 0, esse valor é par. E aí o porcento é o meu operador que retorna o resto da divisão de um valor por outro. Então, quando eu faço x na posição i por 102, eu quero o resto da divisão de x na posição i por 2. Então, ele vai dividir x por 2, o resto dessa divisão, ele vai retornar, e eu vou comparar esse resto dessa divisão com 0. Então, se o resto da divisão de x por 2 for 0, é porque o valor na posição i de x é par. Então, ele quer que imprima, né? Então, beleza. Se eu cheguei num vetor, se eu cheguei numa iésima posição do meu vetor x, que é par, imprima essa iésima posição. Então, C
alt, x na posição i. Aí a pergunta, eu preciso de um senão? Não, não precisa não. Não precisa porque ele só quer que eu imprima as pares, né? Então, se for o caso de ser um par, imprima. Se não, vá para a próxima posição até que acabem as posições percorridas do meu vetor. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Então, lê, imprime, né? Bom, vamos fazer um teste então. Vamos compilar para ver se está tudo ok. Pelo jeito sim, e vamos executar aqui. Então aqui eu estou no passo de leitura. Vamos ler o vetor de valores de 1 até 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui a impressão dele, né? Eu não coloquei espaço aqui, mas você pode colocar espaço 2, 4, 6, 8, 10, né? Você pode colocar um espaço aqui para ele imprimir coladinho, igual ficou ali agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais elegante, né? Então vamos fazer um outro teste aqui agora, um vetor só com ímpares. Agorinha, Leonardo. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. O que eu fiz aqui? Eu apertei um enter a mais aqui. Não, é porque eu não digitei ainda todos. Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Digitei um vetor só com ímpares, ele não imprimiu nada porque o vetor só tinha ímpar. Beleza. Você pode, o Leonardo perguntou, você pode fazer com aquele esquema alto, né, no for? Bom, vamos tentar. Aqui, para imprimir eu preciso do meu índice. Desculpa, para ler eu estou precisando do meu índice. Certo? Então, ok. Agora, para preencher, vamos aqui. Vamos tentar fazer ele agora usando o alto. For alto de y aqui. É meu vetor x, né? Meu vetor é x. Bom, então isso quer dizer agora que todo mundo que eu estou visitando no meu x se chama y. Né? Todo mundo, cada valor que eu estou visitando no meu x é o valor y. Então, é a mesma coisa agora dizer se y por 102 é igual a zero, imprima. Aqui, tchau. Eu vou colocar depois as versões, as duas versões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Tá aí. Então não precisaria colocar tipo a posição do vetor como o exemplo do x e y já corresponde ao conjunto? Exato, exato. O y é cada uma representa cada uma das posições visitadas no vetor x. Né? Beleza. Realmente fica mais simplificado, né, o código. Agora ele pede para evoluir esse código aqui para utilizar uma função par x. Essa função deve retornar verdadeiro caso o valor seja par e falso, né, por consequência, se o valor for ímpar. Bom, isso aqui era um pretexto para a gente introduzir o conceito de booleano dentro de C++, porque você não tem esse tipo booleano em C, né? Então, a ideia é você criar uma função aqui. Aí eu deveria, na verdade foi uma falha minha, porque eu deveria ter apresentado o conceito de boolean antes de pedir esse exemplo, né? Mas vamos lá. Bool, a ideia é criar uma função par, que recebe como parâmetro, a gente está usando inteiro aqui, né? Então, inteiro x. A ideia dessa função é retornar true ou false, caso ele seja verdadeiro, caso ele seja par ou não. Então, a mesma coisa aqui. Então, se o x por 102 igual a zero, return true. Else, return false. Pronto.
Está criada a sua função. Como é que você usa ela? No lugar disso aqui. Né? Então, se quem for par, x ou y, quem que ele está querendo saber se é par, x ou y? Dá para colocar para saber se vocês pegarem a diferença de ter usado esse for para o outro for lá. Y, né? Justamente, né? Muito bem, Jessé, também. Justamente em cima da pergunta que então, a telinha em cima aqui, que o Leonardo perguntou agora. Então, y é a minha variável que está recebendo a cópia dos valores de x. Então, eu quero saber cada um dos y, ou seja, cada um dos valores de x, se são par ou não. Então, ele está copiando esse valor para essa função verifica se o retorno do resto da divisão de x por 2 é zero, se for verdadeiro, true, se não, false. Então, vamos ver aqui. Sucesso, né? Legal seria se a função fosse par, né? Se y é par, enfim, para ficar mais semântico, né? Para ter mais significado no próprio código. Mas, enfim, acho que vocês entenderam aí. Professor, caso não fizesse aquele else com return false, qual seria o retorno em caso de ser ímpar? O padrão seria true? Peraí, como é que é? Professor, caso eu não fizesse aquele else com return false, qual seria o retorno em caso de ímpar? Você está dizendo assim, por exemplo, se eu tivesse o código assim, né? Se x igual a 2, return true. Tá, se for, ele só vai entrar aqui se for true. Se não, o que, que ele vai retornar, né? Vamos descobrir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Ele retornou true para tudo, né? Como a gente acabou de ver aqui. O padrão dele é retornar true, né? Então você precisa contemplar o caso false aqui. Professor, você precisa colocar a função dentro do if? Não daria certo apenas chamar a função para y? Você precisa colocar a função dentro do if? Não daria certo... entendi, acho que entendi sua pergunta. O que aconteceria, Gessé? Você teria que, dentro da função par x, fazer o resto daquilo que precisa para o... Por exemplo, você poderia fazer assim, ó. Não, de qualquer jeito você teria que ter um if, né? Peraí, deixa eu esperar que você está digitando aí para ver completo. Porque se o for já percorre os valores do vetor. Então, o que esse programa quer fazer? Esse programa quer saber se um valor é par e imprimir esse valor, né? Se você coloca... Ou seja, se você colocar... Se você quiser... Se você colocar a função dentro do if, não daria certo apenas chamar a função para isso. Aí você teria que colocar dentro da função também a impressão do valor, se ele for par ou não. Aí, nesse caso, você está desvirtuando a função. A função aqui, nesse caso, é só para saber se o valor é par ou ímpar. A função retorna true se for par, false, né, se for ímpar. Então, se você está jogando também dentro dela aquilo que o programa está pedindo, o que o programa está pedindo? Que ele imprima esse valor. Aí, essa função faz mais do que apenas dizer, ela também está imprimindo esse valor, né? Muito bom, acho que esses exemplos aqui cumpriram um bom propósito, a gente viu algumas coisas novas que a gente não tinha visto ainda, tirou algumas dúvidas de vocês. Então eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui de novo aqui nos exercícios que eu coloquei, para ver a dificuldade aqui, se está adequada. Escreva um programa em C que leia N números do teclado e apresente a somatória e a média aritmética. Veja, aqui você vai usar aqueles recursos lá de uma variável que acumula valores, né? Não sei se vocês se lembram bem, uma variável que vai acumulando valor. Você vai lendo, vai acumulando numa variável, né? Aquele problema lá, às vezes, de você não... Cuidado para você, ao invés de estar acumulando, estar sobrepondo, né? A cada novo valor, ao invés dele acumular com o valor antigo, ele está substituindo o valor antigo. Cuidado com isso. Mas a ideia é você ir lendo dentro de um laço e aí somando com os valores que já estão salvos naquela variável para depois dividir por N, que vai ser informado pelo teclado, né? O exercício 1 dessa lista.
No exercício 2, a somatória dos n primeiros números pares também é um problema clássico de laço de aprendizagem, de laço de repetição, mas que agora, para ser adaptado para ser, não só para você desenferrujar o uso dessas ferramentas, mas também já ir se acostumando com a linguagem C++ aqui, né? Você vai digitar, escreva um programa que exiba a somatória dos n primeiros números pares. Então, por exemplo, você digitou 10. Então, você vai ter que fazer duas coisas. Conhecer os 10 primeiros números pares e somar os 10 primeiros números pares. Então, para n igual a 3, quais são os 3 primeiros números pares? Então, 2, 4, 6. Então, ele tem que imprimir a somatória do 2, do 4 e do 6. Né? Então, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12. Então, ele tem que ter como saída 12, certo? O 3, escreva um programa que exiba na tela os n primeiros números quadrados. Então, para n igual a 5, imprima 1, 4, 9, 16 e 25. Então, são os números quadrados, né, as potências de 2. 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Então, os 5 primeiros números elevados todos ao quadrado. Nenhuma dificuldade, um exercício simples também. E o último, um programa que calcule o fatorial de um inteiro positivo informado pelo teclado. Então, digitou 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Digitou 10, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Não tem segredo nenhum esses exercícios, são bem simples, né? São coisas que são vistas em programação 1. É um quebra-gelo mesmo, é um negócio para você desenferrujar e utilizar aqui e a gente também ir trocando ideia.